Olá, galera de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo para o canal e eu voltei para falar sobre equivalências, fazer exercícios onde a gente tem que demonstrar que dois enunciados são equivalentes por meio de sequências de equivalências e a gente vai usar o conteúdo do texto da semana 3, parte 2 e essa tabela que é apresentada para vocês na página 24. Assim como as operações da aritmética de adição e multiplicação, os conectivos lógicos eles também possuem as operações de associatividade, comutatividade, possuem também a operação do elemento neutro e por aí vai. E aqui nessa tabela você tem várias dessas equivalências que são as mais importantes que vocês vão ver ao longo do curso nessa primeira parte, né? Da disciplina onde a gente está vendo lógica. Dessas daqui, eu gostaria de destacar para vocês as 5 principais aqui, que são as equivalências de negação, que é a negação do e, a negação do ou, a negação da negação, a negação da implicação e essa daqui, que é a negação da bimplicação. Eu falei um pouco fora de ordem, mas acho que não tem problema. Dá para vocês entenderem que essas 5 aqui são uma das principais que tem aqui. Essa última equivalência aqui é muito importante dominar ela também, porque a gente vai usar muito quando a gente tem enunciados quantificados. E quando a gente estiver construindo a negação de enunciados quantificados, a gente sempre vai vai precisar dessa última equivalência aqui. Então, galera, vocês têm que praticar bastante, desenvolver bastante exercício sobre isso, e é a única forma de conseguir, né, saber usar de verdade essas equivalências aqui. E em prova, geralmente, 2 ou 3 questões saem dessas questões de equivalência. Por exemplo, vai cair uma questão com o enunciado quantificado e nessa questão pode estar pedindo para você provar que 2 enunciados quantificados são equivalentes, ou pode estar pedindo a negação de um enunciado quantificado, e aí você vai ter que saber as equivalências de negação. Pode estar pedindo a negação de um enunciado não quantificado também, ou pode estar pedindo na prova uma questão para você fazer exatamente o que está pedindo nessa questão aqui, que essa questão foi uma questão de AD, que pedia para a gente mostrar por meio de sequências de equivalência que esses 2 enunciados aqui eram equivalentes. Beleza? Então, a gente vai começar a provar que esse enunciado aqui é equivalente a esse enunciado aqui. Repara, galera, que aqui o enunciado já está, os 2 enunciados já estão simbolizados, mas no caso o exercício poderia vir com um enunciado escrito e você ter que fazer a legenda depois da simbolização. Você iria provar que eles eram equivalentes. A parte de provar que eles são equivalentes por meio de sequências de equivalências é o que a gente vai ver aqui hoje. Beleza? Então, qual é a primeira linha da minha sequência de equivalências? A primeira linha de sequência de equivalências é um desses 2 enunciados. Tanto faz você sair do primeiro enunciado e chegar no segundo, ou sair do segundo e chegar na simbolização do primeiro através de uma sequência de equivalências, que é usando as equivalências que estão aqui nessa tabela. Eu tenho a mania de sair do primeiro para chegar no segundo. Então, eu vou escrever aqui esse primeiro enunciado, T ou Q, e não. Meu não ficou esquisito, eu vou apagar. Então, vocês tomem bastante cuidado, galera, com esses símbolos, né? Porque na hora da correção, tudo isso é levado em conta. Então, tentem fazer o melhor símbolo possível que você conseguir e para poder ficar parecido ao máximo com o símbolo que é apresentado na disciplina. Então, aqui você tem a primeira linha é um desses primeiros enunciados, que no caso eu escolhi o primeiro, poderia ter escolhido o segundo também, mas eu sempre costumo sair do maior para chegar no menor. E aqui a gente vai escrever o primeiro enunciado que você escolheu, você vai escrever a expressão é equivalente a.
Então, esse enunciado é equivalente... Beleza. Agora, a gente vai ver ao que esse enunciado ele é equivalente. E a gente vai vir aqui para a nossa tabela de equivalências. Aqui a gente tem a seguinte situação, temos dois componentes diferentes dentro do parêntese, temos um ou dentro do parêntese, um e do lado de fora, e temos aqui fora do parêntese um outro, um termo diferente, que é um e aqui, diferente do que está dentro desse primeiro parêntese aqui. Ou seja, é tudo diferente. Se você observar as equivalências, né, que tem um ou dentro do parêntese e um e do lado de fora, você tem essa equivalência aqui e você tem essa equivalência aqui. Qual das duas que você vai usar? Então, essa daqui é para usar quando você tem um termo fora do parêntese e outro igual dentro do parêntese. Não é o que acontece aqui. Aqui você tem termos diferentes dentro do parêntese e fora do parêntese você tem um termo diferente dos dois que já apareceram antes. Então, estou considerando como fora do parêntese tudo que está fora do parêntese T ou Q. Então, sobrou aqui a negação de T e Q, que é diferente do que está dentro desse parêntese aqui, beleza? Então, nesse caso, eu vou usar essa equivalência, que é a distributividade do E sobre o OU. E aí, galera, a gente vai usar essa propriedade distributiva. Aqui eu sempre peço, quando eu estou em sala de aula, dou uma dica, né, que é para vocês associarem o conectivo E à operação de multiplicação e o conectivo OU à operação de soma. Isso é uma dica que te ajuda a não confundir qual o conectivo lógico que você vai colocar como conectivo principal ou entre o parêntese na hora de fazer a operação distributiva. Então, aqui vamos pensar nessa distributiva aqui. 2 vezes 3 mais 4 aqui dentro do parêntese. E a gente vai distribuir aqui você vai observar o que vai acontecer. Aqui você fica com 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, certo? Então, aqui, galera, é a mesma coisa. É o termo que está fora do parêntese vezes o primeiro termo do parêntese mais o termo que está fora do parêntese vezes o segundo termo do parêntese. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O termo que estava fora e o primeiro termo é o que está aqui do parêntese, ou, que é o mais, né? O primeiro termo, o termo que estava fora, desculpa, e o segundo termo. Então, a gente vai fazer só que de trás para frente aqui, essa distributiva do E sobre o OU. Então, nesse caso aqui vai ficar o termo que estava fora, perdão, vou escrever de caneta vermelha aqui, vai ficar o termo que estava fora, não T e Q, e o primeiro termo do parêntese, que é o T. Como aqui já tem um parêntese, eu vou fechar aqui com um colchete, beleza? Isso, aí o sinal do meio aqui é mais, então o conectivo principal que a gente vai usar aqui é o OU, que é o que acontece nessa equivalência aqui. O OU é o conectivo principal. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. O termo que estava fora e o segundo termo que estava dentro do parêntese. Beleza? Fecha o colchete. Então, vou deixar isso aqui anotado, mas eu vou continuar aqui dando sequência. Enquanto você não chega no segundo enunciado, você tem que continuar dizendo que é equivalente a. É meio complicado escrever na mesa digitalizadora, galera, porque a mesa é preta, você tem que ir escrevendo e ir olhando para dentro da tela do computador para ver se está ficando correto, beleza? Então, agora você vai observar o que você tem. Aqui você observa que você tem uma negação, olha. Uma negação e o conectivo de dentro do parêntese é o E. Então, a gente vai desenvolver essa negação
e a gente vai observar que a negação do E é essa equivalência que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Como é que fica a negação do E? Fica nega o primeiro termo ou nega o segundo termo. É o que a gente vai fazer nesse parêntese e nesse parêntese aqui, nessa linha de equivalência. Espera aí que ficou ruim. Aí você vai abrir o colchete e você vai escrever nega o primeiro termo ou nega o segundo termo, beleza? Que é essa equivalência que eu estou usando aqui, da lei de Morgan, da negação do E. Repito, o T, fecho o colchete, repito o conectivo do meio, e agora eu vou fazer a mesma equivalência aqui. Nega o primeiro ou nega o segundo, beleza? Fecha o parêntese aqui e repete o restante. Beleza? Aí aqui, como não chegou ainda ali, você tem que continuar escrevendo é equivalente a. Então, isso é equivalente a. Equivalente ao quê? Agora, a gente vai olhar o que a gente tem. Agora, a gente vai observar de novo que a gente tem dois termos diferentes dentro do parêntese e um terceiro termo diferenciado do lado de fora. O conectivo principal de dentro é o OU e o conectivo de fora é o E. Então, aqui a gente vai ter de novo o conectivo de fora sendo o E, três termos diferentes, o conectivo de dentro do parêntese sendo o OU. Então, a gente de novo vai fazer a distributiva, que a gente vai fazer essa associação aqui só para facilitar a vida da gente, tá, galera? Então, vai ficar, vou distribuir aqui o T sobre o não T e sobre o não Q, e vou distribuir o Q sobre o não T e sobre o não Q. Então, vamos lá. Vou abrir o colchete e vou escrever a distributiva. O de fora e o primeiro termo. Então, o de fora e o primeiro termo. Ou, que é o sinal do meio, que é esse aqui, que é dessa equivalência que a gente estava vendo aqui, desculpa. Vai fazer o de fora e o segundo termo. Fecha o colchete e vamos fazer a mesma coisa nesse parêntese, porque a gente tem a mesma situação. Então, você tem um ou dentro do parêntese e um e do lado de fora, e os três termos são diferentes, porque aqui você tem um não T, aqui você tem um não Q e aqui você tem um Q. Ou seja, você tem Φ, Psi e Teta. Então, vai ficar o de fora, então, vou abrir um parêntese, vai ficar o de fora e o primeiro termo do parêntese, ou o de fora e o segundo termo do parêntese. Fecha o colchete. Aí, parece que só está piorando, né? Ainda não chegamos aqui. A gente tem que escrever é equivalente a. Essa questão caiu numa AD. As ADs costumam ser um pouco mais trabalhosas. Então, é equivalente a, beleza. Agora, a gente vai observar de novo o que a gente tem. Aqui, nesse caso, deixa eu só apagar essas duas setinhas para não confundir vocês. Aqui, nesse caso, a gente vai olhar que dentro do parêntese, dentro desse primeiro parêntese, a gente tem o T e o não T. Aqui, dentro desse último parêntese, a gente tem o Q e o não Q. Então, a gente está olhando o que a gente tem e comparando com essa tabela aqui. Então, a gente tem aqui, com componentes simétricos, no caso, que eu chamo de componentes simétricos, a gente tem o elemento zero e o elemento neutro. Qual a diferença do elemento zero para o elemento neutro? Repara bem. O conectivo de fora aqui é o OU, então a gente vai olhar para o elemento neutro do OU, que é esse aqui, e a gente vai olhar para o elemento zero do OU, que é essas duas propriedades aqui, e eu vou explicar qual a diferença entre elas.
Vocês observem aqui, nessas duas equivalências, essa equivalência do elemento neutro, o conectivo do parêntese é o e fora do parêntese é o ou seja, os conectivos de dentro e fora do parêntese são diferentes. Agora, aqui no elemento zero, você tem o conectivo de dentro igual ao conectivo de fora do parêntese. Então, você observa a situação que você tem. Dentro do parêntese, você tem um e fora do parêntese, você tem um ou. Então, você não pode usar essa equivalência do elemento zero, porque aqui o conectivo de dentro e de fora do parêntese teria que ser o mesmo. Então, você vai usar, claro, porque apareceu um e dentro do parêntese e um ou do lado de fora, você vai usar o elemento neutro do ou. O que acontece no elemento neutro do ou? Esse enunciado aqui é equivalente a só o que estava fora do parêntese, ou seja, esse parêntese vai sumir. É o que vai acontecer aqui, que é o que a gente chama em aritmética do nosso famoso corta o parêntese, corta esse termo. Então, esse termo vai sumir daqui e esse termo vai sumir daqui. Como é que vai sumir? Você vai escrever essa expressão sem esses dois termos que vão sumir por conta de ser o elemento neutro. Repara que aqui tem a mesma situação, um e dentro do parêntese e um ou do lado de fora, conectivos diferentes, a gente então vai usar a equivalência do elemento neutro, vai restando apenas o que estava fora do parêntese. Então, tirando esse parêntese que tem os elementos simétricos, vai restar só esse parêntese ali, T e não que. Esse ou vai sumir, porque é como se tivesse mesmo, se você tivesse, por exemplo, se você escrever 2 mais menos 2, aí isso aqui, vou colocar como já apareceu um parêntese, mais 3, por exemplo. Esse aqui vai sumir, beleza? Você não precisa escrever mais 3. A gente está associando, lembra? O ou com a operação de adição. Então, aqui, na verdade, você não precisa colocar esse mais 3 do lado de fora. Então, esse ou daqui simplesmente vai sumir, porque sumiu o termo que estava sendo adicionado, então esse sinal de adição vai sumir. Mais uma vez, isso é apenas uma dica para vocês fazerem uma associação melhor, para poder isso desenvolver melhor na cabeça de vocês, beleza? Então, aqui, de novo, vai sumir esse outro parêntese do que e o não que, vai restar para você o que e o não ter, beleza? Como isso ainda não é esse enunciado daqui de cima, você vai escrever é equivalente a de novo. Então, isso é equivalente a. Agora, você vai observar, vou rolar aqui um pouquinho, para poder vocês verem o que está acontecendo. Você vai observar, você tem o primeiro termo e a negação do segundo, o segundo e a negação do primeiro. Onde é que isso está acontecendo? Se você for observar, é exatamente aqui na negação da bimplicação. Você tem que observar essa tabela, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito dos enunciados que são equivalentes. Então, eu estou observando o que eu tenho e estou comparando aqui, e eu vi que nessa equivalência da negação da bimplicação, você tem o primeiro termo e a negação do segundo, ou, que se você for reparar, é exatamente o que está aqui, a negação do primeiro termo, aqui no caso o nosso primeiro termo só ficou invertido aqui, seria o não ter, e que seria, você pode também trocar essa ordem para ficar exatamente igual a essa equivalência, porque se você for ver aqui em cima, na primeira linha, aqui nessa linha da comutatividade do E, aqui você tem essa comutatividade do E, você pode trocar os termos de posição a hora que você quiser dentro do E. Então, dizer T e Q é a mesma coisa que dizer Q e T, dá no mesmo na hora de avaliar. Então, a gente já chegou no nosso propósito. Então, essa linha que a gente tem é equivalente à negação do T, C e somente C,
que. Beleza, galera? Então, é isso. A gente sai do primeiro enunciado para chegar no segundo, ou vice-versa, a gente poderia ter saído desse enunciado aqui e desenvolvendo a sequência de equivalências que a gente chegaria no primeiro. Só que tem casos que o enunciado, como regra, você tem que sair sempre do maior para chegar no menor. Então, tem casos que realmente não dá para você sair do menor para chegar no maior. Nesse caso aqui até daria, porque aqui é uma negação. Mas certos casos não dá, você não tem como sair inventando termos até chegar num enunciado com uma escrita maior. Então, de praxe, você sempre vai sair do primeiro, que é o maior, você vai sair do maior dos enunciados para chegar no menor. Então, você vai desenvolvendo essa sequência de equivalências usando essa linguagem, usando E equivalente a cada linha, e você vai comparando o que você tem com essa tabela da página 24 do texto da semana 3 de equivalências. Então, você anota aí que você tem que imprimir essa página, colocar no sangue, na veia, essa página 24 do texto da semana 3, parte 2. Aí essa tabela vai estar lá e você tem que saber lidar com essa tabela. Façam bastante exercícios desse para poder vocês terem segurança de resolver uma questão dessa sozinhos, como na questão 2 da AD1 que acabou de sair. Tá bom, galera? Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se gostarem do vídeo, dá um curtir. Se quiserem mais algum vídeo sobre algum conteúdo em específico da disciplina, pode pedir aí nos comentários. Se gostarem do vídeo, comentem, compartilhem com os amigos de vocês, curtam e se inscrevam no canal. Tá bom, galera? Um abraço, bons estudos e fiquem com Deus. Valeu!